vocês? Eu espero que vocês estejam super bem. Nós vamos falar a respeito sobre os crimes contra a administração pública, especialmente sobre o crime de concussão. O crime de concussão, para fins de estudo, nada mais é que um ato, na verdade seria exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da sua função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O crime em comento, né, é um crime que se tutela a moralidade jurídica, a moralidade da administração pública e dos atos que a administração pública deverá mostrar diante de determinado caso. Então, sendo um crime que está previsto no Código Penal, via de consequência, deverá ser devidamente aplicado em sua íntegra. Então, fazendo um estudo mais aprofundado, iremos entender sobre esse crime que pode te ajudar nessa compreensão para fins de estudo, no concurso público, exame de ordem, na sua vida prática, profissional, porque você vai observar as características que possam ocasionar em determinado caso concreto. E nós vamos tratar alguns aspectos importantes, segundo também, conforme a atualização do pacote anticrime. Então, vamos lá. Primeira coisa, já dito, tutela jurídica visa tutelar o patrimônio público, a moralidade administrativa e os particulares. No tocante ao constrangimento, inclusive, de atos criminosos, atos tidos como criminosos, capazes de trazer um fator negativo diante da situação, diante dos seus cidadãos. Então, o sujeito do crime, né? Quem é o sujeito do crime? Seguramente é o funcionário público, né? Além disso, o funcionário público também, havendo a previsão, também conforme o artigo 327 do Código Penal. Então, para quem estuda, faça uma leitura do artigo 327, que trata a respeito sobre isso. Além disso, nós temos que observar que o particular também poderá ser sujeito passivo. Claro que é dificilmente que se tenha compreensão de que o particular possa participar, né, sendo o sujeito ativo do crime. Mas não é especificamente isso que eu estou mencionando, não é qualquer um. É aquele que passou no concurso público. E até diz, ainda que fora da função, que antes mesmo de assumi-la. Se, por exemplo, eu passei no concurso público para delegado de polícia, ou para escrivão, né, papiloscopista, qualquer atividade policial, e não fui ainda nomeado para o cargo que eu passei naquele concurso. Então eu vou ter que aguardar. Mas antes disso, eu exigindo uma vantagem indevida perante a terceiros, consequentemente, seja logo direta ou indiretamente, consequentemente, nós já visualizaríamos a conduta, né? O crime de concussão. Então, diante desta situação, a concussão nada mais é que um ato de exigência, né, de uma vantagem indevida. Então, seria este o sentido da concussão. Além disso, o que eu posso dizer? Nós temos ainda o funcionário público que ocupe cargo de comissão, né, que ocupe a função de assessoramento, de direção, de chefia, de órgãos da administração. Lógico que haverá também a aplicação da pena de 1/3, aumento de 1/3. Eu vou falar sobre a pena, inclusive antes do Código da alteração do pacote anticrime, nós tínhamos o Código Penal, a previsão diferente, a pena é um pouco menor. Agora, a pena é de 2 a 12 anos, e ainda aplicação de multa. E o que significa dizer que antes era 8, né, a pena final. Mas agora, com o pacote anticrime, né, alterou-se, né, a punibilidade. Né? A pessoa deverá ser punida, portanto, num crime mais grave, né, considerado mais grave. Aumentou-se a pena, de modo como política criminal, digamos assim, como forma de dizer, olha, vamos tutelar ainda mais a moralidade da administração pública por meio de seus agentes, porque por vezes nós temos alguns crimes que não podem ser aplicados, não podem ser aplicados na prática, né? Nem o funcionário público poderá violar as normas, o crime contra, né, sua atividade. Então, via de consequência, aumento dessa pena de reclusão de 2 anos até 12 anos ainda aplicação de multa, torna-se severa a punibilidade e tenta-se evitar, logicamente, por política criminal, aí o estudo da criminologia, né, para você conseguir entender,
mas sendo necessário essa pena de 2 a 12 anos e aplicação de multa. Então, haverá, nesse tocante à questão de multa, a pena aumentada de 1/3 se quem trabalha, quem é funcionário público, que exige, seja para si ou para outrem, para terceiros, seja direto ou indiretamente, ainda que mesmo foque fora da função, ou mesmo situação em que irá assumir a determinada atividade, logicamente, nós temos um ato em que o sujeito, se for da administração pública, não é? No caso, administração pública direta, indireta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público, aí nessa hipótese, a pena de 2 a 12 anos ela vai ser aumentada de 1/3. Vamos supor que o juiz aplicou a pena de 2 anos, mas como ele exercia atividade exclusiva no tocante à questão do, sei lá, atuava, por exemplo, numa entidade de economia mista, então vai ter um aumento de pena de 1/3. Então nós temos que deixar observado quanto a isso. O particular, nós temos que deixar outro detalhe, eu já havia mencionado, no tocante ao sujeito passivo, mas o particular também responde de forma concorrente, desde que o particular esteja ciente da conduta criminosa pelo agente. Ou seja, atuando conforme o artigo 30 do Código Penal. O artigo 30 nada mais é que a questão de colaboração para a participação do crime. Então, aí aplicaria o código, aplicaria a concorrente, né? Seria concorrente no tocante ao crime. O sujeito passivo, até já mencionei, poderíamos ser uma administração pública em geral, logicamente, uma empresa pública, sociedade de economia mista, todas as fundações públicas, e também temos o particular como sujeito passivo. Sendo o particular como sujeito passivo, ele deverá provar que foi vítima. Logicamente, como aí eu vou frisar, sendo um crime de ação penal pública incondicionada, via de consequência, quem vai vir com essas provas será o Ministério Público, titular da ação penal. Então ele vai promover essa medida, vai trazer a prova de constrangimento do particular, porque o agente público, o funcionário público está agindo contra a legalidade da lei, né, buscando uma vantagem indevida. Então, por conta disso, a vítima, sujeito passivo, pode ser a pessoa física ou jurídica. Mas também a questão da administração pública em geral também como vítima, entende? Então seria essa forma, pode ser uma prefeitura, pode ser o Estado, pode ser a União, qualquer sujeito passivo será a administração pública, aquele que trabalha em determinada atividade. Vamos supor que eu fosse delegado federal, a União seria a vítima. No tocante à conduta, o que nós vamos tratar a respeito da conduta? A conduta é a exigência, né? Seja para si ou para outrem, em favor de terceiros. E aí a forma, nós temos a forma, seja direta ou indireta, ou seja, implícita, que seria indireta, explícita, na forma direta. Finalidade. Qual é a finalidade principal? A finalidade principal do crime é a exigência indevida. Exigência indevida. E, logicamente, os estudos que eu fiz é que nessa conduta haverá um meio, né? Um meio, a finalidade, vantagem indevida, mas o meio é o abuso de sua autoridade pública. A autoridade pública age em desconformidade e, inclusive, utilizando meios de coação. É um elemento de coação. Eu sabe com quem você está falando, essa frase? Você já sabe muito bem como você vai chegar como meio numa finalidade de obtenção de vantagem indevida. Então, nós temos, portanto, a questão de conduta, né? E é importante nós fazermos uma breve distinção, né? O verbo exigir do verbo solicitar. O verbo exigir é totalmente diferente de solicitar, obviamente. Exigir, eu estou exigindo de você por conta da com a minha finalidade, né, de obtenção de vantagem devida, mas o meio que eu utilizo, a forma com que eu utilizo, é do meu abuso diante da minha autoridade pública. Eu sendo uma autoridade pública, eu terei como te coagir. Mas é por isso que nós temos que observar. É a exigência. Agora, se for solicitar, afaste-se por completo em sua cabeça, em sua mente, de que haverá o crime de concussão. Não se trata de crime de concussão. Se for solicitar, via de consequência, será o crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Daí sim será um crime específico. O que eu posso lhe dizer a detalhes sobre o crime do crime de concussão? Outro detalhe, acho importante lembrar que exista também a possibilidade de aplicação conjunta do crime de concussão com o crime previsto no artigo 33
da lei de abuso de autoridade. Ou seja, a nova lei de abuso de autoridade, ela estabelece que pode ser aplicado se o agente, valendo-se da condição de servidor, busca vantagem ou tratamento diferenciado, como, por exemplo, infringir umas normas de trânsito, normas tributárias ou alguma situação, ficar isento de determinada situação, dar aquela famosa carteirada. Então, são situações em que possam se caracterizar como mais um acréscimo, mais uma pena, né? Mais uma conduta, na verdade, que pode ser somada, né, em concurso de crimes, com concussão, mas mais o crime do artigo 33 do Código, na verdade, da Lei de Abuso de Autoridade, a nova lei. Agora, eu fiz também um outro estudo referente à competência para julgamento. Logicamente, nós temos um julgado da STF, do ministro Carlos Brito, aposentado ministro, hoje advogado, de 2005, que tratava do RE 42.91.71, tratava que, mesmo lá se tratava de sendo um médico, né? Um médico que fazia exigência, né? Fazia exigência para a realização, exigia-se, portanto, um custo adicional para fazer a determinada realização cirúrgica, né? Daí ele praticou o crime de concussão. É importante frisar também, acho que só para poder ficar para fins didáticos, a questão, já falei da questão da solicitação. Se o médico solicitar apenas um determinado valor, aí é corrupção passiva, né? Então, se ele for solicitar, apenas solicitar. Agora, o ato de enganar, ludibriar a pessoa, vamos supor que a pessoa não precisa ser operada, e aí o médico exige alguma vantagem que seja indevida, que seja descabida naquele momento, porque aquele médico não era particular, era um médico do SUS. E aí, nesse caso, pode configurar como crime de estelionato, tá? É bom deixar claro esse detalhe. Outra coisa, eu estava dizendo sobre o julgado importante, né, do STF. Esse julgado ainda persiste como um dos precedentes, mas existem controvérsias, o STF fala uma coisa, o STJ fala outra, então nós temos que tentar fazer um diálogo ali jurisprudencial. Pois bem, o artigo nada diz respeito no tocante à questão de competência, porque nós temos a competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal, tá? Juizado especial criminal aqui não é cabível, né? Isso já é bom deixar claro. Agora, eu deixo claro um outro ponto super válido no que diz respeito à questão de competência. Porque o Carlos Aires Brito, ele deixou claro que nesse julgado, se o médico for do SUS e mesmo for do INSS, a competência será da Justiça Estadual. Mas ele não falou somente isso. Nesse julgado do RE 42.91.71, ele diz um pouco mais. Se for, ele colocou Justiça Estadual, mas se for tiver o crime, eventual crime, estiver vinculado precisamente aos prejuízos decorrentes de bens e serviços da União, das autarquias, das empresas públicas, não será Justiça Estadual, será Justiça Federal. Também caráter constitucional, obviamente, né? Porque nós temos na Constituição Federal competência para julgar. Então, por conta disso, haverá sim controvérsia. Tem julgado já do STJ, até interessante para se estudar, porque o STJ já disse, se o médico é do SUS, desloca-se a competência para a Justiça Federal. Mas não é exatamente isso. Se vamos supor que se trata-se de uma autarquia, o médico trabalhar numa autarquia pública, ou uma empresa pública, ou uma fundação pública, mas federal, vamos supor que ele trabalhe numa universidade federal e dentro tem um hospital, vai ser o competente o foro da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Isso é muito importante para fins práticos. É muito importante esse julgado ter sido, essa questão de competência nos crimes de concussão, logicamente, para o advogado, vai ter que colocar isso numa defesa. Inclusive, casos de médicos, há também casos de servidores públicos de empresas fundacionais, às vezes recebendo subsídios, né, então, federais, então vai ter um problema grande aí na questão prática de competência. Mas, diante desse julgado, dá para entender que, resumindo, esse julgado diz exatamente isso, que se for os bens, né, os bens ou serviços e que a União faça parte e que a autarquia federal ou a fundação pública faça parte, logicamente será a Justiça Federal. E, de resto, será a Justiça Estadual. Talvez é muito mais prático fazer essa construção de raciocínio. No tocante ao crime doloso, né, a gente vai ter que colocar crime doloso, crime culposo e consumação e tentativa. Então, 4 coisas que nós vamos falar a respeito.
O crime de concussão é um crime, logicamente, um crime doloso, né? Vontade livre e consciente para exigir, seja para si ou para outra, uma vantagem indevida, um abuso da sua função pública. Então se pode dizer que há o crime na forma que não seja dolosa. Não existe forma culposa desse crime, não existe. Então, é bom deixar claro quanto a esse detalhe. No tocante à questão de consumação, ele se consuma no ato de exigir. Só no simples momento dele exigir do funcionário público, via de consequência, ele já consumou-se o crime. A tentativa é possível, tá? É possível que seja tentado, porque nós temos os atos de consecução do crime. Tem todo o andamento do processo, o andamento do processo para a execução do crime, ou seja, o intercrimes, né? O ato de preparação, o ato de consumação, tem todos aqueles atos importantes. No entanto, é importante estar salientado que poderá haver, se ele, antes dele fazer a exigência, poderá haver a tentativa, por atos, circunstâncias além do que ele exigia, daquilo que ele não previa, né? Circunstâncias alheias à sua vontade. No tocante à ação penal, com certeza, é ação pública incondicionada, né? No caso, o Ministério Público será o representante, será o fiscal da lei representado pelo Estado ali, e fazendo a promoção dessa ação em face do agente público. Então é isso. Agora, finalizando, acho interessante nós colocarmos uma atualização que eu já afirmo desde já que é possível fazer no tocante o acordo de não persecução penal. É bom você deixar claro quanto a isso. Acordo de não persecução penal é aplicável nesse caso de crime de concussão. Tem alguns crimes que é possível. Por quê? O acordo de não persecução penal é aplicável. O artigo 28A do Código de Processo Penal estabelece que, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado de forma formal e constante a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, e aí é o caso concreto. E aí tem um outro detalhe, a pena que seja mínima de 4 anos, né? 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Aí ele coloca a condição: reparar o dano, né? Renunciar de vontade livre dos bens, prestar serviços comunitários às entidades públicas, prestação comunitária, pecuniária em pagamento em dinheiro. Então tem condições, e também cumprir o prazo, né, estabelecido conforme o Ministério Público. Então ele vai trazer uma espécie de um acordo formal, mas ele vai ter que confessar, resumindo, e a condição também será a questão do prazo. A pena, se pena for até 4 anos, o juiz, por exemplo, a pessoa sendo primária, sendo de 2 a 12 anos, provavelmente vai pegar ao mínimo 2 anos. E aí, no caso, 2 anos é regime aberto. Qual que é mais vantajoso para o advogado atuar? É melhor um acordo de não persecução penal ou preste bem atenção, você é advogado criminalista, você é estudante. A pergunta que eu faço é a seguinte, para instigar, por final. O que é mais vantajoso? O acordo de não persecução penal, com todas as condições que o Ministério Público irá impor ao seu cliente. Número 2, ou cumprimento de regime aberto, que a pena até 2 anos, ele vai pegar 2 anos, vamos supor. Que não sendo aumento de pena, causa de 1/3. A resposta é a seguinte: o acordo de não persecução penal, entendo eu, ou para quem entenda da melhor forma, o acordo de não persecução penal deve ser observado pelo advogado caso a caso. Se ele não observar atentamente as questões relacionadas ao acordo de não persecução penal, tem que observar a questão da vantagem. Se for vantajoso ao cliente, você vai falar assim: não, nós vamos fazer o acordo e pronto. E outro detalhe, na prática, você deve negociar com o Ministério Público. Afaste o cliente 1 minuto, converse com o promotor de justiça. Olha, essa condição aqui, essa condição aqui, ele pode fazer isso, não pode fazer isso, não consegue, e eu vou conversar com ele. Porque às vezes o cliente não vai entender. Essa questão do acordo na persecução penal seguramente ajuda muito o cliente na prática. Por quê? Porque a incidência prática também é vantajosa, né? Vamos supor que vamos supor assim, mais simples. Às vezes é vantajoso, né? Mesmo que sendo regime aberto, ou prestação de serviço comunitário, ele não vai ficar com negativo, não vai ficar como reincidente. Esta que é a grande diferença, se for o réu primário. Então, talvez, mesmo que pensando em tocante à questão prática, que possivelmente ele vai prestar serviço comunitário, ou possivelmente ele vai para o regime aberto, só vai assinar trimestralmente na comarca onde ele mora, mas existe um problema. A questão
de reincidência. E isso pode ocasionar efeitos negativos. Às vezes poderia haver a perda da função pública, perda do seu cargo. Porque nós estamos lidando, portanto, com servidor público. Não esqueçamos que as ações em face do servidor público terão dimensões em outras esferas. Na esfera civil, na esfera administrativa e essa aqui é a esfera penal, que eu estou dizendo. Então é muito importante, na prática, observar esse detalhe. O Ministério Público está atento a isso. Provavelmente nós imaginamos que estejam atentos a esse detalhe. Porque, por vezes, poderá sair uma sentença, né, que às vezes alguns promotores fazem, e já encaminham também a decisão para o órgão onde ele atua. E aí será aberto um PAD, um processo administrativo disciplinar, e assim por diante. Mas na prática tem que se observar cada situação concreta, se vale a pena ou não um acordo de não persecução penal. Tá certo? Eu me despeço desse vídeo e agradeço a sua atenção.